Esse projeto, ele nasceu em 2018, num sonho que a gente tinha de pegar os materiais genéticos disponíveis no Brasil e que tinham maior produtividade e qualidade de bebida e trazer aqui para o Espírito Santo, né? Um trabalho anterior já tinha sido feito, mas nós reunimos extensionistas, pesquisadores e a iniciativa privada e nós conseguimos criar num projeto de integração dentro da instituição e com a iniciativa privada, nós conseguimos criar esse projeto. E na demanda, nós fomos ampliando as unidades que nós fomos montando, até que nós chegamos a 18 unidades, né, instaladas em sistemas de boas práticas agrícolas e 2 em sistemas orgânicos. Dessas 18, hoje, nós temos 14 unidades, 12 de boas práticas e 2 em agricultura orgânica. Ao longo do tempo, né, esse projeto ele foi financiado inicialmente pela iniciativa privada, que continua financiando o projeto até hoje, né, na parceria. E em 2022, a FAPES, através do Banco de Projetos da SEAG, hoje Inovagro, ela investiu no projeto e em 2013, para surpresa nossa, esse projeto virou projeto estratégico, compondo a agenda de desenvolvimento do governo do Estado do Espírito Santo. Então hoje nós temos 6 anos de trabalho, né? E nós já temos condições de indicar as melhores cultivares de café arábica para o Espírito Santo. E que a gente consegue, com esses resultados, né, se implantados de acordo com o que nós precisamos, nós temos condições praticamente de quase duplicar a produtividade de café do Espírito Santo e elevar em muito a qualidade da bebida no nosso café. Isso vai trazer mais renda para o produtor e vai trazer a expansão do mercado de qualidade, né? Então a gente fica muito satisfeito como gerente desse projeto, né, que a gente conseguiu promover essa integração interinstitucional e ter a credibilidade de iniciativa privada para estar até hoje investindo no nosso projeto. Bom, hoje é um momento ímpar para a cafeicultura do Estado do Espírito Santo. É o momento em que o Incapé está entregando o resultado de 6 anos de pesquisas no café arábica realizada no Estado do Espírito Santo, na região noroeste, na região de Montanhas, na região do Caparaó. Então a gente está entregando hoje indicação de novas cultivares de café arábica para o estado, cultivares com maior potencial de produtividade, cultivares com maior potencial de qualidade. Para se ter uma ideia de números, a cultivar que teve melhor desempenho, ela produziu 20% a mais em produtividades em relação ao catuai, que é a nossa referência dentro do trabalho. Então isso vai agregar, no mínimo, 20% a mais para o nosso produtor lá no final. Além disso, com relação à qualidade, a melhor cultivar avaliada, ela produziu 3 pontos a mais do que a referência catuai. Isso vai agregar valor ao produto final, mais potencial de qualidade, mais visibilidade para o estado do Espírito Santo, no mundo inteiro, se destacando ainda mais como produtor de cafés exóticos, de cafés especiais. E no mais também a diversidade de perfis sensoriais que essas variedades vão entregar para o produtor. Então a gente vê esse projeto como estratégico para aumentar a viabilidade econômica da atividade no campo e gerar mais sustentabilidade para a nossa cafeicultura. Então o objetivo principal desse projeto nosso foi validar para o estado do Espírito Santo, nas 3 regiões de produção de café arábica, ou seja, Noroeste, Montanhas e Caparaó Capixaba, resultados de pesquisa de 10 cultivares de café arábica, em altitudes que variou aí de 650 até 1.200 metros de altitude. E o que a gente queria? Avaliar as características agronômicas desses materiais genéticos, como, principal, produtividade, segundo,
bebida, qualidade da bebida, vigor vegetativo, rendimento e também a peneira, que a gente fala peneira do tipo chato graúdo, que é a peneira que interessa muito, principalmente na área comercial. E os resultados obtidos nessas 3 regiões mostraram para nós que os materiais que têm hoje tolerância e resistência para a ferrugem do cafeeiro, ou seja, cultivares essas que dispensam o uso do agrotóxico, elas são mais produtivas em praticamente 17% do que o material mais antigo plantado, que é o catuai, os catuais, o grupo dos catuais de um modo geral. Ou seja, então, esse trabalho vem provar que a produtividade aumentou. Nós tivemos uma produtividade média desses materiais de mais de 44 sacas por hectare. A média do estado do Espírito Santo está em torno de 28 sacas por hectare, ou seja, praticamente quase que dobramos a produtividade com o uso de boas práticas agrícolas recomendadas pelo INCAPER para essas cultivares de café nessas regiões e nos respectivos municípios onde elas estão instaladas. Além de ter obtido qualidade de bebida, todos os materiais produziram bebida acima de 82 pontos, de 82 até perto de 87 pontos. Ou seja, esse trabalho vem então validar e provar para os produtores que em áreas de renovação de lavouras, para aquelas áreas velhas, espaçamento largos, ou mesmo em áreas novas, existe cultivares, materiais genéticos recomendados. Nós vamos falar aqui hoje de 8 materiais, o resultado de 8 materiais que são recomendados, desde a altitude que vai de 600 metros até a altitude de 1.200 metros. Esse plantio o INCAPER ofereceu, acolheu de coração, um prazer para poder escolher variedade dentro da propriedade, que seria o futuro, o presente, E tem umas variedades nova que chegou, que já adaptou. Aqui já tinha lá que adaptou bem, a gente continuou com ela. E tem mais umas 2 que a gente escolheu lá dentro do trabalho do plantio, do experimento. A gente vai fazer um plantiozinho para poder não perder essa oportunidade. E questão de espaçamento também ajudou muito. Que o espaçamento que vem indicando para a gente, tem fase do terreno que vai bem. Tem outras fases do próprio terreno que é frio. Aí tem que adensar menos, tem que ser espaçamento mais longo. Aqui corre ar, pega sol, mais solarado. Aí a produção cresce um pouco. E se for muito juntinho, espaçamento muito densado, a produção cai. Além de cair, ela produz menos anos. Isso foi o que a gente detectou lá no plantio, no experimento, essa experiência. Nós temos um café de boas bebidas, bom potencial, às vezes lá produz menos. Mas a bebida é alta, então compensa a quantidade baixa, Sou produtor de Mantenópolis e foi implantado esse experimento lá de 10 variedades da minha propriedade. Foi muito bom, nós tivemos acompanhamento do César Clório, do Maurício e de vários técnicos da INCAPER. Então a gente teve uma propriedade muito boa, o pessoal, todo mundo vai lá, visita, eles gostam da produção. Eles estão pegando, como exemplo, ver a produção e estão implantando mais para frente. Chega lá, topou uma variedade, ela se adaptou mais na região, aí eles pegam e falam, eu quero essa semente, vou procurar, vou estar só implantando, só plantando. Eu acho que eu vou ter um resultado muito bom, porque na verdade a gente já está tendo um resultado muito bom. Nós implantamos esse experimento em 2019, está com 6 anos que está acompanhando, o café só está produzindo, está ótimo, está estourando, é muito bom. Bom, hoje aqui nós estamos comemorando o resultado do que a gente considera um modelo quase que ideal de pesquisa, uma pesquisa aplicada que envolve o governo, o INCAPER, que é uma referência na ciência e tecnologia da cafeicultura, envolve os produtores, então as unidades foram instaladas nas propriedades,
e envolve a iniciativa privada também investindo e financiando parte da pesquisa. Então, a gente conectou essas três pontas para dar resultados que são aplicáveis. Quem vai dar os testemunhos são os produtores. Então, o que a gente atingiu de resultado pode ser escalado para demais propriedades. E para ter noção do impacto, a nossa média de produtividade no arábica é 27 sacas por hectare. Aqui nós tivemos material atingindo 70 sacas por hectare sem irrigação. Então nós podemos tranquilamente dobrar a produção de arábica no Espírito Santo sem precisar ampliar um palmo de terra. Apenas com genética, com nutrição e com conhecimento científico aplicado na prática. Porque o Espírito Santo, primeiro, é o estado em que a cafeicultura é mais hegemônica na formação de renda. É verdade que Minas Gerais é o maior produtor de cafés do Brasil, com cerca de 50% da produção, mas lá somente cerca de 20% do total de propriedades, né, produzem café. Aqui no Espírito Santo, 7 a cada 10, ou seja, 70% das propriedades capixabas produzem café. Portanto, é no nosso estado em que a cafeicultura tem um maior papel de destaque na formação de renda, de emprego e de geração de dinamismo econômico nos outros setores, no comércio, na indústria, né, por conta dessa força de presença aí em praticamente todos os municípios, né? Conilon, que é produzido nas regiões mais quentes, nós já estamos em 69 municípios. E o arábica, né, nós estamos em 49 municípios dos 78, né, com uma expressão muito forte na produção deste café que é produzido nas regiões mais frias do Espírito Santo. E assim, estar diante, né, de novas tecnologias significa dar competitividade ou continuar dando competitividade para os nossos cafeicultores de arábica. Porque aqui predomina a pequena produção, em pequena escala, em pequenos volumes. Portanto, nós temos que diferenciar pela qualidade, pela sustentabilidade e um dos aspectos muito importantes que também foram estudados pelos pesquisadores do INCAPER ao longo desses últimos 6 anos é a estabilidade de produção. Para se ter uma ideia, no ano passado, que foi o ano de alta na produção, nós produzimos 4 milhões de sacas de café arábica. Esse é o ano de baixa. O café arábica tem o efeito da bienalidade, ano produz mais, ano produz menos, né? E quando se estuda a estabilidade da produção, que é um dos aspectos, né, explorado pelos nossos pesquisadores, a gente quer reduzir essa diferença de produção entre um ano e outro ano. Além, obviamente, né, de identificar variedades, cultivares que são mais tolerantes, resistentes à doença, a pragas, também às mudanças climáticas, que é uma realidade no estado. Portanto, né, hoje é um dia que coroa um trabalho sério de competência de profissionais capixabas, né, que estudaram em vários ambientes, né, em 13 municípios do Espírito Santo, né, com 10 variedades, e hoje vão apresentar para a sociedade capixaba, especialmente para os cafeicultores de arábica, né, as indicações de variedades conforme o que se fala muito na moda hoje, conforme o terroir daquela região. Ou seja, mais do que produzir em quantidade, mais do que produzir em qualidade, é produzir também com sustentabilidade, diminuindo essa instabilidade de produção ao longo dos anos. Nós, lá no Caparaó, nós instalamos unidades em Iguaçuí, uma em Iguaçuí, 2 em Dores do Rio Preto, uma em Muniz Freire, uma em Bitirama, uma em Irupi. Só que as duas, Bitirama e Irupi, a gente não conseguiu avançar, né, com os trabalhos e a gente parou de coletar dados dessas 2 unidades. Então as outras unidades, né, e principalmente a unidade de Iguaçuí, vem dando resultados para nós muito surpreendentes, né? São 10 cultivares que estão sendo avaliadas. Esse ano a gente faz a 5ª colheita, que a gente vai continuar monitorando, avaliando, né, o comportamento de cada uma das 10 cultivares. E aí, as boas surpresas foram chegando, foram acontecendo dentro desse trabalho, muito bem conduzido pelo Leandro Deci, falando de Iguaçuí, em Dores do Rio Preto, com Afonso Lacerda, né? E eles conduziram muito bem essas unidades.
E graças a esse empenho, a esse trabalho, a essa dedicação dos produtores, não só no Caparaó, mas nas outras também unidades espalhadas pelo estado, é que a gente conseguiu atingir o objetivo do projeto, que era de fato ter uma visão muito clara do comportamento de cada uma dessas 10 cultivares em todos esses ambientes diferenciados de altitude, de microclimas, né, de condições de topografia, de tipos de solos diferentes. Então a gente conseguiu ter um retrato, né, nessas 10 cultivares, nesses 17 locais diferentes, muito bacana, né? E para nós, o Caparaó, os resultados também foram fantásticos. Então tem cultivares que se destacaram mais, né, do que outras. Tem cultivares que a gente já imaginava que talvez ela não fosse tão bem. Teve cultivares que a gente achou que não ia bem e foi muito bem. Então, assim, foi um trabalho que nos deu muito prazer e continua dando, de continuar trabalhando nele. Porque isso é focado aonde? Lá no produtor. O objetivo é que o produtor possa ter opções de escolha das melhores cultivares para serem plantadas nas melhores áreas, dentro do que aquilo que a cultivar mais deseja. Um bom solo, uma boa estrutura de solo, um bom ambiente para que ela possa, de fato, se destacar e devolver para o produtor tudo aquilo que ele precisa, que é de uma produtividade de níveis bem mais elevados. Bem, o experimento que a gente faz com os produtores rurais da região do café arábica no estado do Espírito Santo é um experimento importante, tem a participação, né, do governo do estado, dos empreendedores, Casa do Adubo, tem participação dos produtores que cuidam, né, desses experimentos. Então, para nós, a gente poder trabalhar para aumentar a produtividade com menor incidência de doença, é tudo que a gente deseja no café arábica. Já somos bons, queremos ser melhores ainda. Eu tenho certeza que esse experimento, essa experiência, esse investimento em ciência, tecnologia e inovação vai dar aos agricultores mais renda e ao Estado mais desenvolvimento. Agradeço também a Natufest, junto com a Casa do Adubo, estão aqui investindo recursos. Então, nós estamos aqui hoje no município de Brejetuba, mais especificamente em Brejalbinha, uma ação promovida pelo INCAPé, que é a liderança do governo do estado, para fazer um trabalho muito legal, apresentar os nossos produtores da monocultura do café, um café de qualidade, com mais produtividade, apresentando a eles para que eles possam ter uma conexão muito direta com uma qualidade e mais tecnologia. Esse é o papel do governo do estado, representado aqui pelo INCAPé, que oferece para os nossos produtores, os nossos agricultores, em especial nesse caso também da agricultura familiar, um café com qualidade e mais produtividade. Em qualquer lugar do mundo que você vai, quando se fala em café, se fala no Espírito Santo, se fala nos capixabas, fruto da capacidade empreendedora dos nossos produtores rurais e muito fruto também de todo o desenvolvimento tecnológico, da inovação, dos nossos pesquisadores e dos nossos extensionistas do INCAPé, que elevaram a produtividade e a qualidade do café, que é fonte de renda, de prosperidade e de desenvolvimento no estado do Espírito Santo. O que a gente vivenciou hoje foi um marco histórico do que a gente, como pesquisador, extensionista e pesquisador do INCAPé, apregoamos a vida inteira, que é a pesquisa junto com a extensão, junto com o produtor. Essa trilogia faz com que a gente tenha um resultado como este que a gente viu hoje, 6 anos de avaliação, o agricultor participando, emprestando a propriedade dele, o saber dele popular, o saber até mesmo um pouco científico, junto com o conhecimento científico do pesquisador e a capacidade que o extensionista tem de socializar a tecnologia. Então, quando participam esses 3 segmentos, essa trilogia, você tem a garantia de que essa tecnologia, essa inovação já está no campo.
Sob o ponto de vista da pesquisa, o César Crowley e o Fornazier fizeram um trabalho brilhante, porque eles conseguiram trazer os 10 melhores cultivares de cultivos em diversos ambientes do estado do Espírito Santo. Além disso, linkada a produtividade, qualidade e sustentabilidade. Os 3 segmentos que hoje a gente persegue. O extensionista, ele foi parceiro em identificar esse produtor que poderia receber o experimento. Mais do que isso, o conhecimento dele no trabalho de socialização de tecnologia. E o produtor, tudo aquilo de bom, que é para ele que o Incapé trabalha, é para ele que essa trilogia trabalha. Fantástico, o que a gente viu hoje é a consagração de um trabalho integrado, pesquisa, assistência técnica e produção. O Incapé vem desenvolvendo um trabalho muito forte em tecnologia. Recentemente, nós reforçamos nosso time, trouxemos novos pesquisadores, novos extensionistas para dar continuidade a esse trabalho e levar a tecnologia aos nossos produtores, aumentando a renda, aumentando a produtividade de café no Espírito Santo. E hoje estamos vivendo um momento único na cafeicultura do Arábica, entregando uma ferramenta de alta qualidade para aumentar a produção aqui no Espírito Santo. Sou produtor na região do Caparaó, na cidade de Iguaçuí, onde a gente tem lá uma unidade de experimento do café, do Incapé, onde a gente testa lá 10 cultivares de café arábica. A gente faz testes de produtividade, de qualidade também. Isso vai trazer um legado muito grande para a região, onde os produtores vão poder estar indo visitar e estar tentando conhecer qual a variedade mais adaptada para a região. Então, os produtores visitam, chegam, tiram a sua conclusão, em cima do embasamento técnico do Incapé, que isso é muito importante, né? Que ali vai delimitar a altitude que ele pode escolher, qual variedade, se ele quer plantar mais café pensando em qualidade, se ele quer mesclar qualidade com produtividade. Então, assim, é um experimento que vai ajudar muito a cafeicultura de arábica da região.